Olá, gente! Quase! Vocês já estão ficando habituados com esses pequenos atrasinhos, né? Hoje foi bem corrida aqui à tarde no consultório, mas que bom que estamos aqui. Vamos fixar nosso primeiro dia da nossa jornada. Oi, Vivi, tudo bem? Boa noite, gente. Oi, Sibeli, Ana Paula, todo mundo aí pronto, gente? Bora começar? Primeiro dia da nossa jornada, né? Da jornada do emagrecimento, prima querida. Tudo bem, gente? Tô aqui escrevendo, tá? Emagrecimento e longevidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. E eu espero mesmo que vocês estejam muito animados. Quem já conseguiu parceiro, gente? Quem já conseguiu parceiro? Hã? Quem já conseguiu? Quem já tem alguém? Fran, Vitor tá aí, Renata. Quem já tá com parceiro de responsabilização? A Rita já estão aí, gente, as duplas, que legal. Animados, pessoal, para 5 dias aí de intensa ação maciça para a saúde, para emagrecer. Ah, sua prima, que legal, a Lívia, amiga dali. Gente, que bom. Essa questão de parceria é muito legal, porque sempre que a gente tem alguém para estar com a gente tem mais chance de se responsabilizar, né? Então eu quero dar muito boas-vindas a vocês. Quem ainda não convidou, né? Eu sei que a gente vai fazer uma série de 5 lives, mas vocês podem mandar o aviãozinho para lembrar as pessoas. Manda aí para 10 pessoas que você sabe que precisa mudar de vida, que precisa mudar a saúde, que precisa ganhar qualidade de vida, né? E aí vamos trabalhar para o nosso sistema, para o nosso corpo ter capacidade de produzir neurotransmissores da felicidade, do prazer, da alegria, pra gente emagrecer, não só por emagrecer, né? Pra gente ter perda de peso, mas com saúde em primeiro lugar e também com felicidade, né? E eu quero começar aqui essa jornada, eu quero falar um pouquinho de tudo que a gente vai tratar nesses dias, né? Quero dar essa introdução, o que você vai precisar, como que você pode ter o melhor resultado desses 5 dias, tá? Então, eu espero que você, se você não tiver com papel e com uma caneta na mão, é importante que você procure um papel e uma caneta, porque é interessante você anotar essas coisas. Como você pode aproveitar? Porque a gente está numa era de excesso de informação, né? Então, assim, às vezes a gente tem que optar até por quais lives que a gente vai fazer, e porque tem muita gente fazendo muita coisa, e às vezes a gente acaba tendo muita informação e acaba não aplicando, tá? Então, o que eu quero colocar aqui para você, colocar uma frase aí para você destacar, né? Estar presente. O que é estar presente? Eu estar com minha cabeça aqui na live, né? Entendendo se essas informações são para mim, o que eu vou fazer com elas, porque muitas coisas a gente vai ter que dar uma recrutada lá dentro do nosso coração, da nossa mente, rever algumas coisas da nossa vida, porque tem que fazer sentido, né? Nenhuma mudança, ela vem por uma imposição. A gente só muda quando faz sentido pra gente, né? Então precisa fazer muito sentido pra gente tomar as ações que a gente precisa tomar na nossa vida, principalmente com relação à nossa saúde, né? Então, primeira coisa que eu quero que você esteja presente, tá? Papel, caneta, se puder fone de ouvido, enfim, estar aqui para que você aproveite aí o máximo. Como que vai ser a nossa jornada, né? Vocês já vêm acompanhando muitas lives, a gente decidiu colocar esse tema porque foi um tema muito pedido por vocês mesmos, porque a gente fez uma live sobre perda de peso e aí a gente viu que tinha muita dúvida ainda com relação ao emagrecimento, né? E aí resolvemos colocar esse tema junto com a longevidade, porque o próprio ato de estar no peso já é uma ação para a longevidade, né? E nós vamos discutir aqui um pouco mais para o final o que é longevidade e como que eu faço para estar aí prolongando a minha saúde e qualidade de vida mesmo numa idade um pouco mais avançada, certo, gente?
Isso tem muito a ver com a nossa fisiologia nutricional e também com nossa saúde mental, tá? Então eu espero que você que esteja aqui aproveite o máximo mesmo de tudo aquilo que a gente vai passar, tá? Hoje nós vamos iniciar, eu quero contar um pouco, não sei se quantos daqui conhecem um pouquinho da minha história de vida, com relação ao meu peso, com relação à minha vida, mas eu acho que é interessante você saber de onde eu vim, até entender o que eu estudei para estar passando isso aqui para vocês, por que eu achei interessante trazer essas informações, porque você vai conhecer um pouquinho da minha história, né, de vida e quem eu sou, né? Por que eu defendo essa bandeira? Por que eu acredito no que eu acredito? Por que eu influencio as pessoas da forma com que eu influencio? Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu vim de uma família que comia muito de tudo, né? A minha mãe, a gente até brinca, ela comprava uma caixa de cada chocolate. As crianças da minha escola queriam ir lá pra minha casa porque tinha muito doce em casa, né? E eu era péssima, os meus hábitos, assim, naquela época não tinha tanta informação, e aí a gente comia de tudo mesmo. E eu era uma criança, entre aspas, saudável, então, assim, eu não tinha sobrepeso, né? Eu comia as coisas, mas a gente brincava também muito naquela época. Eu lembro que na escola, o meu lanche diário da escola era um hambúrguer com uma Coca-Cola e batata frita. Todo dia eu comia isso, gente, sem noção, né? E aí em casa, meu lanchinho da tarde era um pacote, às vezes, de bolacha recheada, né? De doce de leite, eu não esqueço disso. E de vez em quando eu comia um pãozinho francês, assim, fazia um furinho e jogava leite condensado dentro, né? Então, assim, eu fui muito criada, só que aí eu comecei, por um interesse meu mesmo, com uns 13, 14 anos, começar a ler sobre alimentação, aquela fase que a gente vai começando a ficar mais vaidosa e acha que tem celulite e tudo mais. Só que eu sofri uma crise de ansiedade com 18 anos, com 18 para 19 anos, né? Mais ou menos, e o Flávio, escuta o resto da história. Escuta o restinho da história que você não vai achar que é genética, não. Eu sofri uma crise de ansiedade assim, olha, eu saí do colégio, não sabia exatamente o que fazer da minha vida, não tinha nenhuma... Eu era feliz e não sabia, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos, porque depois pra cortar isso, gente, é só por Deus. Hoje, se vocês olharem minha alimentação, né? Porque doce, e a gente vai falar um pouco sobre açúcar aqui hoje, é uma das substâncias que mais viciam, né? E mais inflamam o organismo. E eu tinha um processo inflamatório que eu não sabia o que era, na verdade. Eu comecei a investigar isso com os médicos, eu sentia muita tontura e eu era muito letárgica, assim, nessa idade aí, dos 18 a 19 anos. E aí, junto com tudo isso, com uma série de coisas, de gatilhos emocionais, por isso que eu falo assim, quando a gente tem uma boa base dos pilares que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né, dos pilares da saúde e do emagrecimento, a gente vai falar sobre eles hoje. Quando a gente tá com eles em ordem, a gente pode sofrer agressões externas, por exemplo, a gente tá passando a crise do Covid, né? Mas na época eu passei crises externas assim, tipo, terminei um namoro, não sabia que faculdade fazer, não sabia nem do que eu gostava, perdida. Pensa a pessoa perdida. E aí nessa época eu comecei a entrar em vários conflitos, e sabe quando assim, você planeja a sua vida e nada dá certo, né? E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e tal, e comecei a descontar tudo isso ainda mais na comida. Nessa época eu pesava mais ou menos uns 50 quilos e eu fui para 68 quilos em 3 meses. Gente do céu, que horror. E aí, porque eu lembro que tudo que começou a dar errado na minha vida, eu comecei a comer não de uma forma... Porque tem pessoas que vocês podem perceber ao redor de vocês que elas são magras, não fazem dieta, comem de tudo, mas em uma forma de equilíbrio, tá? E para elas, ok, né? Agora... eu comecei a comer de uma forma compulsiva. Eu lembro cenas minhas, porque eu comecei a estudar inglês no Alumni em São Paulo, e eu ia pra São Paulo comendo trufa, chorando, porque não tinha mais roupa que entrava em mim, né? Então eu chorava, aquele negócio, gente do céu, como eu fiquei triste naquela época, nada tava bom. Podia oferecer, eu queria pra mim, nada tava bom, eu não queria sair em foto, eu me olhava, eu achava gorda, e eu não queria mais nem vestir minhas roupas, até que um dia, tirar uma foto minha, e a hora que eu me olhei naquela foto, vocês já viram essas fotos minhas? Tem aí essa história, né? Eu acho que pra quem me acompanha há mais tempo já deve até conhecer. Mas eu quero até esticar ela um pouquinho pra vocês entenderem a minha graduação, como é que foi e tudo mais.
Quando eu olhei aquela foto, eu falei, gente, essa pessoa não sou eu. E aquilo me deu um choque, sabe? Esse choque, sabe quando você fala assim, não, agora chega? Por quê? Porque eu estava tentando emagrecer de todas as formas e o meu corpo não respondia. Então eu fazia às vezes uma dieta de uma semana e eu já queria ter resultado e aquilo me deixava revoltada porque eu estava irritada com a vida, estava chateada com a vida, né? E aí eu comecei a ficar, estressada com aquilo e aí como eu não tinha resultado, eu ia lá e comia mais. Olha que coisa louca, não sei se alguém aqui tá se identificando com isso, mas quando você começa um processo de reeducação, um processo de mudança e você não vê resultado, se você não entender, né, essas coisas que eu tô passando aqui pra vocês diariamente, a nossa vontade às vezes é de largar tudo e falar, eu tô fazendo tudo, não tá resolvendo nada, né? E muitas vezes isso tem um gatilho emocional e psíquico muito forte. Se tiver psicólogo aqui igual o Flávio, se ele estiver aqui ainda, ele sabe até informar sobre isso, né? Com muito mais profundidade do que eu. Então o que acontece? Eu comecei a ficar revoltada comigo e nada funcionava, mas aquela foto assim bateu na minha cabeça que eu falei, gente, eu não tenho mais chance de ficar revoltada, porque eu não quero mais isso pra minha vida, né? Então, na nossa vida, sempre tem que ter um dia do chega, sabe assim? Por que eu tô contando essa parte da minha história? Porque tem que chegar na veia a dor, assim. Você tem que olhar pra você, pra sua vida, pra aquilo que você tá colhendo de fruto na sua saúde, seja na balança, seja na falta de energia. Não é, Flávio, verdade isso? Né? Eu acredito que essa questão psicológica é um dos pilares mais fortes que a gente tem pra controlar a compulsão alimentar, né? E essas crises de ansiedade. O Flávio pode falar com propriedade, porque ele quase se formou em psicologia, psicanálise, entende muitíssimo de comportamento humano, já me deu vários feedbacks com relação a pacientes e essa questão psíquica, né? E naquele momento eu me enxergo dessa forma, sabe, Flávio? Você, quando começa a afundar o seu barco, você não consegue mais enxergar as situações fora, você não tem mais... E parece que o corpo retém aquilo, não sei. É algo que pra mim ainda não é muito claro, mas eu percebo que a ansiedade de chegar em algum resultado, quando a gente quer muito um resultado, a gente não consegue, a gente quer um imediatismo com aquilo, né? Parece que é aí que não vem. Então isso atrapalha a parte mental e emocional. Só que tem que chegar uma hora na nossa vida que a gente tem que olhar, e a nossa dor de a gente olhar pra nossa vida e pra gente, ela tem que falar mais alto do que tudo aquilo que a gente quer mudar, né? Por quê? Porque se não te incomodar, se estiver tudo bem, se a sua barriga não tá um tanquinho, mas tá tudo bem pra você, né? Eu tenho pacientes que eu olho os exames de sangue e falo assim, filho, você tá na beira da morte. Se você não tomar uma atitude, você vai morrer. Já cheguei a falar isso pra paciente. Tem paciente que em um mês ele muda tudo com facilidade, porque ele sabe que ele vai morrer, né? Agora assim, tem pessoas que parece que eu não falei nada, que aquilo não move, né? Então, esse calo no sapato tem que existir para você tomar, porque a mudança que a gente tem que ter aqui é uma ação maciça que você vai ter que tomar, entendeu? Olha o que o Flávio falou, fundamental, né? A comida e o doce são deslocamentos emocionais. Tá vendo? Então, assim, por que eu conto essa história? Porque eu estava num momento da minha vida que me faltava tudo pra ter prazer, satisfação, né? Eu não tava feliz na minha vida sentimental, não tava feliz na minha vida profissional, não sabia o que fazer, tava perdida. Então, pra onde eu fui? Fui pros doces, pra massa. E é como muitas pessoas agora, na crise do Covid, estão se relacionando consigo, né? Então, é por isso que eu tomei aquela ação. Falei, gente, vamos sair da crise. O que eu posso fazer, né? O que está sobre o meu controle, né? Paciência no processo e muita vontade de mudar. Exatamente, Flávio. E é pra tudo, né? Eu falo assim, que a gente tem que curtir o processo. O processo tem que ser prazeroso. Por quê? Porque eu não vou fazer simplesmente uma dieta e vai acabar ali, né? Então, é muito do que a gente fala pro nosso cérebro que o processo traz. Nossa, eu tenho que pensar... Você sabe o que eu penso quando eu vou treinar? Gente, às vezes eu tô com preguiça de começar, mas eu falo, nossa, que oportunidade que eu tenho de movimentar o meu corpo, de deixar ele mais forte, de aumentar minhas endorfinas. Tudo que faz bem do exercício, eu penso, puta, que legal que eu tenho saúde pra treinar. Gente, sempre foi assim. Uma hora a sua cabeça vai acreditar que aquilo é muito bom, entendeu? Então, assim, a gente tem que
que ressignificar o processo, porque o processo, gente, ele vai ter que existir independente dos resultados que a gente tem, né? E eu acredito muito que pode ser prazeroso, e é isso que eu quero passar isso aqui nessa semana pra vocês, que o processo, ele pode ser prazeroso, ele vai exigir um sacrifício, ele vai exigir algumas coisas, vai, só que você fala, eu não vejo a hora que essa dieta acaba, eu não vejo a hora que esse negócio acaba. Se você já começar a pensar assim, é isso que você tá jogando de informação pro seu corpo e para todo o resultado que você vai ter, entendeu? A hora que você menos pensar, você já abandonou tudo e já voltou naquele efeito sanfona terrível. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho desses pilares mentais, né? Então, voltando um pouco pra minha história, o que aconteceu? Eu consegui, na época, fui procurar um médico e esse médico me auxiliou o seguinte, naquela época, gente, isso já faz tempo, tá? Vou entregar a minha idade aqui, né? Eu tinha 19 anos, então já tem uns 20 anos isso. E aí, não tinha nutricionista igual agora, a ciência da nutrição é algo muito novo, principalmente aqui no Brasil. Como que eram as dietas antigamente? A gente ia no endocrinologista e eles passavam uma anfepramona, e passavam um medicamento, e passavam uma dieta, sei lá, acho que devia ter umas 500 calorias. Eu lembro que a dieta que eles me passavam era assim, uma salsicha no almoço, um ovo cozido com uma colher de arroz. Era um negócio, gente, insuportável. Então, o que acontece? Eu fiz a bendita da dieta, e aí eu emagreci, obviamente, muito rápido, inclusive com os medicamentos e tal. Só que aconteceu, quando terminou o tratamento, eu me vi num beco sem saída. Por quê? Ou eu ia comer aquele negócio que era tipo dieta de passarinho, que você passa fome e é infeliz, aquilo não tem como ser feliz com aquele tipo de dieta, gente, era horrível. Era um cafezinho preto com presunto de manhã. Aí no almoço era 2 colheres de arroz com ovo cozido ou com uma salsicha, um negócio assim. Uma gelatina diet à tarde. Quem já fez essas dietas loucas, né? E aí o que acontece? Eu falei, gente, não dá pra eu manter aquele tipo de dieta, eu ia precisar do quê? De medicamentos, que são medicamentos que não dava pra tomar o resto da vida, certo? E eu comecei a ficar uma pessoa muito triste e muito bitolada com o meu corpo, com tudo isso. Por quê? Porque eu não via muita saída. Eu não queria estar super acima do peso, né? E eu também não queria passar fome e uma privação daquela. E aquilo me angustiou muito. Eu sofri muito, 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 muito. Por isso que foi uma dor de anos pra mim. Porque até eu entrar na faculdade, eu fui morar fora do Brasil e tudo. Eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, as pessoas falavam, cara, por que você se preocupa tanto com o que você vai comer? Eu me preocupava muito, né? Com o que eu ia comer. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande com relação à nutrição, sempre tive, isso sempre estava no meu DNA. Minha mãe que fala assim, ó, com 16 anos eu já montava cardápio pra casa e tudo mais, ela fala, cara, você nasceu nutricionista e não sabia. Então assim, eu tinha essa curiosidade. Só que era algo que eu não encontrava a resposta, porque eu falava assim, gente, não é possível que a gente nasceu pra viver à base de um negocinho desse tamanho, assim, comer essas coisas. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu resolvi entrar na faculdade de nutrição, que me deixou super decepcionada, porque foi, assim, as matérias da época. Só tem uma matéria que eu quero contar pra vocês, que foi que caiu uma chavinha assim, que foi quando eu entendi o que era o metabolismo basal, né? O que é o meu metabolismo basal? É o que o meu corpo gasta em repouso para manter as minhas atividades. Então, assim, quanto que eu gasto pro meu coração bater, quanta energia eu gasto pro meu cérebro manter funcionando, pra eu poder falar, né? Mas se eu ficasse dormindo, meu sangue não tá circulando, meu coração não tá batendo, não tô vivo. Pra eu viver, eu tenho um gasto pra isso, né? E o que acontece? Esse gasto, quando você come menos do que esse gasto básico, basal, é mais ou menos assim, é mais ou menos o que tá acontecendo, por exemplo, agora com a crise do Covid. Imagina que seu corpo entende que eu vou colocar o meu metabolismo basal aqui, tá? O quanto que vai depender, por exemplo, esse metabolismo basal? Vai depender de quantos quilos você tem, quantos quilos de massa muscular você tem. Quanto mais músculo eu tenho, mais eu gasto em repouso, né? Se eu sou homem, eu falo que Deus, eu vou ter uma conversa lá com Deus, lá no céu, eu vou perguntar, Deus, qual que é o tete-a-tete aí com os homens? Porque só pra ele nascer homem, ele tem um gasto basal muito maior do que o da mulher, né? Só pelo fato dele ser homem, por isso que homem tem uma facilidade, tem um resultado geralmente muito melhor, né? E assim, e toda uma questão hormonal também, que eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas para vocês entenderem que cada um tem um metabolismo basal diferente do outro e que alguns fatores contribuem para isso. Então, só
se o meu corpo... Imagina que eu, Karen, meu metabolismo basal é aproximadamente 1.300 calorias em repouso, tá? Olha só. Depois eu respondo sua dúvida, tá, Gi? Então imagina que assim, eu tenho 1.300 calorias para gastar em repouso. O que é repouso? Ficar dormindo 24 horas por dia, certo? Se o meu corpo perceber que o que eu estou consumindo no meu dia a dia é menor do que isso, por um tempo ele vai responder, né? Então uma dieta restritiva vai responder por um tempo. Só que o que ele vai começar a fazer? O que você faz se a sua casa, por exemplo, você tem um gasto basal da sua casa, vamos supor que você precise aí, vou chutar um númerozinho assim, você precisa de 5 mil reais para você manter sua despensa cheia, luz, né, o aluguel, vamos supor que você tenha que pagar um aluguel, vamos supor que para manter hoje a sua estrutura você precisasse de 5 mil reais, certo? E é o que você ganha e tal. Agora imagina que você foi demitido. O que você vai fazer? Bom, o que gasta mais ou o que é supérfluo nessa casa eu vou me livrar, certo? Eu vou economizar. Então, o seu corpo vai começar a entrar num estado de crise. Covid, né? Crise, alerta. Eu não posso gastar. Porque se eu gastar, essa pessoa vai continuar queimando, porque queima calor. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente armazena a gordura da forma que a gente armazena. Sabe por quê? Porque nós somos adaptáveis a ficar muitos dias sem comer. Por isso é que a gente tem uma forma de armazenar gordura. É para isso que serve armazenar gordura. Porque senão o homem não teria chegado até aqui. A gente passou uma fase de evolução com escassez de alimento. Então, todo o nosso sistema é preparado para armazenar, certo? Então, qualquer sinalização de crise para o nosso corpo, ele vai começar o quê? Baixar esse metabolismo basal, ele começa a economizar. A primeira coisa que ele vai fazer para se livrar vai ser dos músculos. Por quê? Quando eu tenho muito músculo, eu tenho muito gasto. Se eu não estou usando músculo, ou se eu não tenho energia o suficiente, eu preciso restringir essa musculatura, tá? Então, assim, a gente até existem protocolos que eu faço aqui na clínica de dietas abaixo de metabolismo basal. Mas aí existe dentro da ciência fitoterápicos que a gente usa, plantas e várias coisas para enganar o organismo, para ele reservar esse músculo, tá? Mas de uma forma geral, quando a gente pensa em saúde, uma dieta ela não deve ser abaixo do nosso metabolismo basal. E aí, por que eu quero colocar nisso? Quando eu descobri isso, eu descobri que, eu fazia de dieta de 600 calorias por dia, né? E aí, é por isso que dói a cabeça, é por isso que fica fraca, é por isso que fica mal-humorado, é por isso que fica... Por quê? Porque eu tô pensando... Primeiro lugar que eu tô pensando em calorias. Segundo que... Então, assim... Gente, não dá. E dentro de todo daquilo que eu vivi também, qual que era a preocupação da medicina ou enfim, eu não tinha acesso a nutricionista na época, né? Era quantas calorias você come por dia. Isso tá super ultrapassado, tá, galera? Isso tá super ultrapassado. Então, assim, quantas calorias você tem que comer por dia? Gente, eu não falo em calorias aqui no consultório, que a minha paciente sabe. E você também não vai ouvir eu falar aqui na internet de valor calórico. E era tudo dentro da faculdade de nutrição, inclusive, tinha que fazer cálculo calórico total. Não que isso não seja irrelevante, isso mas não é o mais relevante, tá? Por tudo que vocês têm aprendido aqui comigo, vocês sabem que comida... vai alterar a sua parte hormonal, né? Vai alterar a sua parte da microbiota intestinal. Vários outros fatores que estão relacionados ao emagrecimento e que não é só valor calórico, que isso fique muito bem claro, tá? Bom, passei estudando, descobri naquela aula, que eu saí revoltada daquela aula, descobri todos os meus problemas naquela aula, comecei a comer mais, só que eu não tinha noção do que era saudável, a gente comia produto light, produto diet, né? Eu vou falar sobre isso amanhã. E aí eu achava que eu tava abafando, porque eu contava as calorias ainda, era um pouquinho mais, né? Mas eu ainda contava a caloria e quando eu me formei, eu comecei a aprofundar, eu fui fazer, a minha primeira pós-graduação foi em nutrição ortomolecular. O que é a nutrição ortomolecular? A nutrição ortomolecular ela vai descobrir que existem algumas coisas no nosso corpo que estão deficientes e algumas coisas que estão em excesso, tá? E eu falo muito sobre isso nas lives que a gente fez sobre hormônios, que a gente fez sobre detox. Quando eu tenho
excesso de toxinas ambientais, quando eu tenho excesso de plástico circulante no meu organismo, porque a gente tem muito contato com plástico, metais pesados, alumínio, arsênico, chumbo, corantes, adoçantes artificiais. Quando eu tenho esses excessos, eu começo a sobrecarregar os meus sistemas. E sistema linfático, fígado, intestino, né? Tudo isso começa a ficar super sobrecarregado. E aí eu começo também com níveis, muitas vezes a gente acaba sofrendo, hoje em dia é muito raro quem não sofre de estresse crônico ou de um nível muito puxado aí de ritmo, de preocupações e tudo mais. O nível de estresse, ele leva um paciente saudável equiparado a um paciente que fuma, tá? Porque produz muitos radicais livres, o corpo exige muitos nutrientes, a pessoa não consome, porque geralmente quem tá estressado, o corpo começa mesmo a pedir mais açúcar, mais chocolate, mais farinha, dá compulsão e tudo mais, por uma falta que ele está tendo até, inclusive o que o Flávio comentou aqui sobre a parte psíquica, psicológica, né? Então, gente, e aí eu começo a entrar dentro daquele efeito sanfona que todo mundo já sabe mais ou menos. E aí, dentro da ortomolecular, a gente começa a fazer o quê? Trazer um equilíbrio bioquímico para esse corpo, tá? Então, através de suplementos, através de estratégias de desintoxicação. É uma linha muito legal, que a gente trabalha muita imunidade, muita compulsão alimentar sem uso de medicamentos. A gente vai muito para o uso de plantas, aminoácidos e vitaminas minerais. Depois eu fui estudar nutrição esportiva, porque eu era apaixonada por esporte, foi muito bacana. Depois eu fui estudar nutrição estética para entender como é que ficava a nossa pele, nosso cabelo e tudo mais. E aí eu entrei, então, por fim, mergulhei na minha última especialização, que foi nutriendocrinologia, onde eu comecei a entender com mais profundidade o papel dos hormônios, né? Porque hormônio é vida e morte. Todo mundo sabe que o hormônio mexe muito. Gente, você quer ver uma pessoa mudar, é entrar com terapia de reposição hormonal, né? E aí os meus pacientes começaram a fazer muito isso e muito dava errado. Muitos pacientes davam muito errado, começava a ganhar peso, começava a ter espinha, tinha mulher que começava a ficar careca, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, falar, eu preciso entender quem que tá certo, quem faz terapia certa, quem faz terapia errada. E aí comecei a estudar muito isso, né? E aí a gente entrou dentro dessa linha muito profundo mais da nutrição funcional, entender o funcionamento do organismo, porque o nosso corpo, ele tem o potencial de expressar saúde assim de uma forma vitalícia. E aí o que vai acontecer, né? O que acontece quando a gente entende esse processo? Nosso cérebro, nosso QI melhora, né? Foco. Muitos pacientes têm diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade porque são sensíveis ao glúten. E o glúten atrapalha essa questão de mente e tudo mais, né? A gente entende dentro de tudo isso, a gente estuda os 5 itens que adoecem um paciente. Então eu não preciso saber o nome de doença, eu só preciso enxergar quais daqueles 5 pilares da doença, vamos dizer assim, aquele paciente está manifestando, e aí eu posso fazer uma modulação através da dieta. E aí eu descobri que alimento é remédio, sim, que alimento vai mudar a sua vida, sim, a forma com que você conduz a sua vida, principalmente o combustível que você está jogando aí dentro do seu organismo, vai modificar tudo. E eu posso dizer para você que, inclusive, né, hoje, quando o que eu tinha? Uma noia, eu ia comer um brigadeiro, eu achava que eu ia engordar com aquele brigadeiro, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que é possível uma pessoa que foi presa, que passou por um excesso de peso terrível, que já fez dietas mirabolantes, que já acreditou na dieta da USP, que já fez tudo de errado, que tinha e não conseguia ser feliz e conseguir isso. E você não precisa passar por tudo isso que eu passei, né? Isso que eu acho que é legal. Você não precisa passar, você só precisa entender. Eu acho que tem uma frase que fala muito bem, né? Você pode ou aprender com seus erros, mas os sábios, ele aprende com o erro do outro, né? Então, eu, como sempre fui muito apaixonada e como eu sofri muito isso na minha pele, quando eu sento com uma pessoa, eu entendo o que as pessoas estão pensando. Eu acho até que eu tive que passar por isso na minha vida para conseguir compreender um paciente que vira para mim e fala, cara, eu não consigo. Porque tem fase da nossa vida que parece que vai ser impossível a gente conseguir fazer qualquer tipo de dieta. E uma coisa que eu quero falar para você, anote isso que eu vou falar, fixe isso, tira da sua cabeça
o resultado, porque assim, tudo que a gente vai pensar, claro que você tem um objetivo, e ter um objetivo é muito importante para nós sabermos qual direção que a gente vai tomar, certo? Só que você tem que entender o seguinte, o resultado que você quer na sua vida, ele vai estar relacionado com aquilo que você vem fazendo, é o processo que vai te levar para lá, né? Então, assim, Karen, tiveram pessoas que eu nem consegui colocar todos os stories hoje, porque meu dia foi super corrido, né? Mas assim, Karen, eu quero emagrecer. Teve uma pessoa lá que colocou, eu quero emagrecer 10 quilos, né? Eu quero emagrecer 3 quilos. Ou teve pessoas que falaram, Karen, eu quero longevidade, eu quero entender o que é longevidade. E vocês vão entender isso e muito mais. Talvez 5 lives fique com gosto de quero mais, eu acho, de tanta coisa boa que eu tenho pra passar pra vocês, né? Então, assim, é possível, tá? É muito possível a gente entender que eu preciso me apaixonar no processo. Coloca aí. O que é apaixonar no processo? Eu começar a trazer um significado muito novo. Porque a gente faz tanta dieta, né? A gente segue 1 milhão de nutricionistas. A gente faz tanta coisa que aí a gente passa... Você olha pra sua vida e você fala assim, pô, mas eu ainda tô fora do peso, né? Não funcionou? O que é? Aí você vai ficando chateado. Então, assim, joga tudo que você aprendeu fora um pouquinho, coloca de lado tudo que você entendeu de caloria, de tudo isso, e abre uma janela para uma novidade que eu vou trazer aqui, que não são tão coisas novas, mas assim, o mental, né? Qual significado tem essas 5 lives para você, né? Então, assim, entenda que esse processo é um processo de autocuidado. Você fala, poxa, eu vou cuidar de mim. Quem sou eu? Eu vou olhar pra mim, né? Obrigada, Pri, obrigada. Então, assim, eu vou olhar pra mim, eu vou escolher. Gente, você escolher o que você come, você dizer não pra uma comida que é tóxica pra você, é um auto-amor, você tem autoestima pra fazer isso. Só que você não pode fazer. Olha a diferença de um pensamento, né? Fulano, quer comer isso aqui? Imagina que isso aqui é um brigadeiro. Tô te oferecendo. Ai, não, meu nutricionista não deixa eu comer, eu não posso, eu tô gorda, eu não posso comer isso. E aí você sente por dentro uma mágoa de não ter comido aquele brigadeiro e sente raiva de quem falou, olha que santa genética, né? Falaram pra mim, sente raiva de quem come e não engorda. Vai resolver você ter raiva que a sua genética não é igual da sua vizinha? Vai resolver nada? Nada, né? Agora, olha o tipo de sentimento que isso traz, tá? Então, isso é um jeito de pensar. Vocês estão anotando isso? Isso aqui, gente, é um segredo. É uma chavinha que pode mudar na sua cabeça. Que se você mudar só isso, você já tá meio caminho andado em todo o processo. Porque a forma com que eu penso hoje é assim, tá? A forma com que eu penso hoje é assim. Imagina que isso aqui é um brigadeiro. Aí eu vou dizer assim, aí alguém me oferece... Aí você olha pro brigadeiro, você tem até vontade de comer ele e fala assim, puxa vida. Mas sabe, ele tem açúcar. Como que eu vou me sentir depois que eu vou comer esse brigadeiro? Pra mim, Karen, tá? Açúcar, o que açúcar causa em mim? Eu vou sentir tontura. Eu fico péssima com doce. Karen, fico péssima com doce. Tenho hipoglicemia de rebote. Não, obrigado. Isso aqui não vai fazer bem pra mim, não. Obrigado. Não é diferente? O que vocês acham? Agora, se você começar a ter dó de você, nossa, gente, eu não posso comer nada, fazer dieta é um inferno, é passar fome, é sofrimento. Se você acredita nisso, desculpa, você não vai longe. Você não vai longe. Então, traga um significado de prazer. Fala assim, nossa, tô cuidando de mim, eu vou ficar... Tem um exercício que eu dou no desafio, que é uma carta que a gente escreve, e a gente escreve exatamente como a gente quer ficar, né? E toda vez que você fala um não, e se você tiver essa imagem de como que você quer ficar, né? De como que você quer ficar, você pensa assim, mano, isso aqui vai contra aquela minha carta. Inconsciente, às vezes até. Isso aqui não... Eu não mereço isso aqui, eu mereço tal o quê? Eu mereço entrar na calça X. Eu mereço... Qual que é a sua dor? Não pôr biquíni? Eu mereço entrar no biquíni. Eu mereço ter vitalidade. Eu mereço... O que você merece, né? O que você quer pra você? E aí, quando você começa a pensar dessa forma e trazer esse significado pra sua forma, isso mudar a forma de pensar, Alessandra, é isso mesmo, tá? Depois eu vou olhar os comentários aqui, viu, gente?
tá? Então, assim, é modificar a forma de pensar. Por quê? Porque se eu enxergar esse processo como algo... Imagina vocês pensando assim, nossa, tem que ir lá assistir a live da Karen, puta coisa chata, que não sei o que. Não! Gente, vamos mudar nossa mentalidade com relação a isso. Vamos pensar, puxa, que progresso que eu posso... Olha que informação que eu tô tendo. Eu entendi hoje, olha que vocês estão entendendo hoje, que não precisa passar fome, que não precisa contar caloria, não precisa mesmo. Os meus pacientes não contam caloria, não passam fome. Se você, meu paciente, está passando fome, tá errado, né? Não voltou no retorno ainda para falar. Não é para passar fome fisiológica, não é. Vontade vai passar? Vai, porque a gente tem vícios. Então, claro que tem coisas que a gente vai ter que se abster, mas nesse pensamento, tipo, agora não. E tem mais um pensamento que eu gosto muito. Só hoje não. Amanhã eu posso comer o que eu quiser, mas só hoje. A gente não fala assim o contrário, olha, só hoje eu vou dar uma lambiscadinha e aí nos outros dias você vai lá e lambisca de novo, né? Então só hoje eu vou me comprometer comigo mesma, só hoje eu vou fazer o meu melhor. Então você já tem que acordar, sabe assim, à noite antes de dormir. Eu tenho um exercício que eu gosto muito, depois eu procuro passar um pouco essas tarefas um pouco para vocês entrarem em ação, mas anota. O que você pode fazer para ajudar nesse pensamento? Você pode colocar, por exemplo, no seu criado mudo um caderninho, ou eu sugiro um caderno, porque celular, a gente vai pegar o celular para fazer uma coisa e aparece uma mensagem e vai desconcentrar. Então deixa lá um bloquinho. Esse bloquinho você pode colocar assim o nome da maratona da Karen, tá? Maratona de emagrecimento da Karen, coloca lá. Mudança de vida, né? Você vai escrever algumas coisas lá, por exemplo, os seus objetivos de destaque. Olha, eu quero emagrecer 5 quilos, o que você quer, você vai colocar, né? Só que fora isso, porque isso é uma coisa mais macro, longo prazo, como que eu vou chegar, né? Vamos pensar assim num objetivo. Vamos pensar num objetivo que não seja emagrecer. Vamos pensar num objetivo que seja ir para a França em 2022, certo? O que você vai fazer? Bom, seu objetivo principal é ir para a França em 2022. Quando você começa a fracionar as coisas que você precisa deixar de fazer para ir para a França, para guardar dinheiro, o que você tem que estudar, o que você vai fazer e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai ter alguma coisa que você vai fazer naquele dia para chegar em 2022 você poder ir para a França. Para eu emagrecer, por exemplo, 10 quilos, o que eu vou ter que aprender? Puxa, o que eu sou? Uma viciada em açúcar e farinha, vamos supor, certo? Então, o nosso primeiro desafio hoje, eu vou contar no final, tá? Eu vou contar no final porque ele tem a ver, é o principal item que a gente tem que tentar abolir da nossa dieta pro resto da vida, se a gente quiser ser jovem por mais tempo, né? E se a gente quiser também perder peso com saúde. Então, vocês já devem até imaginar o que é, né? Então, esse vai ser nosso primeiro desafio. E aí, você pode descrever isso à noite, as coisas que você vai fazer no seu próximo dia. Então, assim, você pode escrever os minutos de caminhada que você vai fazer, quantos copos de água você vai tomar, se você estiver aqui em algum lugar, que eu sei que agora a gente tá um pouco mais peso, mas, por exemplo, no mercado, né? Deixar de comprar alguns itens, correr, colocar. A gente faz isso muito no desafio, tá, gente? Depois da jornada eu vou falar. No desafio, isso é o dia a dia, porque vocês têm exatamente o que fazer naquele dia, porque é a ação que vai fazer a diferença. Então, você anotou lá, no dia seguinte você vai acordar e você vai ler aquilo, né? Você vai ler onde você quer chegar. E o que eu tenho que fazer nesse dia para chegar aqui? Puxa, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Não vou abrir mão disso. Vamos supor que tem um dia que você escorrega. Tudo bem, escorregou, mas é um escorregão. Eu não vou ficar lá. Porque aqueles pensamentos de autossabotagem, pensa assim, nossa, não tem um pensamento assim, ó. Já que eu comi um brigadeiro, pensa se vocês nunca pensaram nisso. Meu, já que eu comi um brigadeiro, eu vou tomar Coca-Cola e vou comer o bolo, porque amanhã eu começo tudo de novo. Esse já que... Gente, nós chegamos quase 100 pessoas, hein? Compartilha esse aviãozinho, vamos lá. Então, assim, esse pensamento já que, meu, bodeou tudo. Por quê? Isso é sabotagem total. Você tem que pensar o seguinte, comi um brigadeiro, escorreguei. Não é uma escorregada? Se você escorregar numa casca de banana, o que você vai fazer? Poxa, já que eu escorreguei aqui na frente de todo mundo, então eu vou nadar nesse chão aqui, ó. Eu vou nadar nesse chão aqui, eu me identifico. E vou ficar aqui sentada até acontecer alguma coisa, ou então até amanhã, porque amanhã eu levanto. Alguém faz isso, gente? Alguém faz isso? Não, né? Não. Então, assim, quando você pensar que você tá numa festa, ou que você tá num lugar, né, Antonella? Identifica, Antonella.
Fala, se você se identificar, você tá numa festa e aí você comeu uma coisa que não era, você fala assim, bom, pensa diferente, você fala assim, já que eu comi um brigadeiro, chegamos em 100! Aê, galera, eu quero todo dia 100, hein? Nada desanimar no final, hein? Já que eu comi um brigadeiro, eu vou compensar isso de qual forma? Em vez de eu tomar um vinho, eu vou tomar um pouco de mais água, eu vou conversar com fulano aqui, no jantar, vamos supor que for no jantar, você comeu massa, então já que eu comi massa no jantar e é carboidrato também, eu vou evitar a sobremesa. Então assim, a conta, imagina se você fosse, por exemplo, numa loja de sapatos, sempre uso esses exemplos para os meus pacientes, fosse numa loja de sapato e você está abaixo do seu orçamento, aí você comprou um sapato que não estava no seu orçamento. Se você falar, já que eu comprei esse sapato, eu vou comprar sandália, vou comprar, algumas mulheres fazem isso, quanto tempo você vai ter que utilizar para gastar, para cobrir aquela conta? Então é muito diferente. Isso só está na sua cabeça, que a mesma coisa você comer bolo, brigadeiro e tudo mais, e sair da festa e vai começar na segunda-feira, isso é você dando desculpa para você mesmo, para você não fazer aquilo que você tem que fazer naquele momento. Entende? Então esses gatilhos mentais a gente tem que trabalhar, sabe de que forma? Não é apenas diário, mas é em todos os momentos do nosso dia. Então assim, faça uma pergunta. Perguntas poderosas podem nos levar a lugares melhores. Então faça a seguinte pergunta pra você, quando você for comer. Isso aqui que eu tô comendo, tem que ser sincera, tá, gente? Isso aqui que eu tô comendo, pra onde vai me levar? Porque quando a gente quer fazer o que a gente quer, a gente não pensa não. Mas se a gente começar a fazer pergunta, se tiver uma pergunta, como é que tá esse prato? Tá de acordo com o meu objetivo? Tá de acordo com aquilo que eu quero pra minha vida? Gente, todas as pessoas nesse mundo têm capacidade pra chegar onde quiser, tá? Só tá te contando historinha é o seu cérebro preguiçoso que não quer criar uma nova rede neural aí, que ele não quer pensar de uma forma diferente. Então faça perguntas poderosas pra vocês. Tem algumas perguntas que você pode escrever no seu espelho. No seu espelho, de manhã, a hora que você acorda. Como você vai terminar esse dia com relação às suas metas e seus objetivos de saúde, qualidade de vida e longevidade? Como você vai acabar esse dia? E aí você, no final do dia, olha pro espelho e fala, putz, mais um dia. Como é que foi esse dia? Faz um X, tá? Faça essa pergunta pra você cada vez que você for comer. Qual o preço que você tá pagando? Eu quero finalizar minhas reflexões aqui pra gente entender tudo que a gente vai aprender nessa semana, né? Eu quero que você faça essa reflexão. Nossa, toda vez que eu olho para os comentários eu me perco aqui. Então, eu quero que você faça essa reflexão em qual é o preço. Responde isso por escrito, tá bom? Todo mundo com o caderninho aí? Responde isso por escrito. Qual o preço que eu estou pagando porque eu não estou me comprometendo com a minha mudança? Tá? Vou colocar, Antonella, vou colocar as perguntas no feed. Aliás, acho que eu posso mandar, em vez de mandar no feed, eu posso mandar lá no grupo do Telegram as perguntas. Vou anotar aqui, ó. Já mando assim que acabar a live. Todo mundo tá no grupo do Telegram? Perguntas no grupo, tá? Mas essa pergunta que eu vou fazer agora, eu quero que você responda com toda sinceridade. Por isso que eu falei, olha, esteja presente aqui. Por quê? Porque são coisas que você vai ter que muitas vezes olhar pra dentro de você e extrair isso que é a chave da sua mudança. Gente, mudar o corpo não é uma dieta num papel, tá? Mudar um corpo é uma mudança. O primeiro lugar que eu preciso mudar é dentro do meu interior, tá bom? Quem não estiver no Telegram, entra lá, tá? Entra lá no grupo do Telegram. É só entrar no link da minha bio e clicar lá, tá bom? Eu já vou falar um pouquinho do grupo também. Fica aí, tá bom, gente? Não vão embora. Qual é o preço que você está pagando por não mudar? Qual que é o preço? Aí eu quero te fazer uma pergunta, tá? Eu vou dar um exemplo, vou colocar um personagem aqui, um personagem. Se você se identificar, tudo bem. Se você não se identificar, tudo bem. Um personagem é o seguinte: Karen, eu não tenho coragem de vestir um biquíni porque eu tenho vergonha. A minha calça não me serve. Eu vivo cansada. Eu olho pra mim e não gosto de mim. Eu olho no espelho e não gosto de mim. Eu não estou feliz comigo mesmo por causa do meu corpo, porque aquilo que eu estou olhando eu não estou curtindo. Eu queria estar de uma outra forma. E eu me sinto um lixo. Tem gente que sente um lixo. Eu recebo essas mensagens diariamente, tá?
tá? Eu não estou legal comigo mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Esse é o preço que você está pagando. Esse é o preço. Tem pessoas que o preço que ela está pagando é tomar pelo menos 5 tipos de medicamento porque ela não quer mudar. E o medicamento só está remediando a situação, não está resolvendo nada. Tem pessoas que têm que tomar injeção na barriga. Hoje passou uma paciente queridíssima comigo que eu falei pra ela, eu falei, se você não mudar, você vai ficar dependente de insulina e nós temos pouco tempo para fazer essa mudança. Porque o corpo ele é tão sábio que você muda, ele muda, né? Então qual que é o preço? E aí você vai me perguntar, o que vale mais a pena? O que vale mais a pena? Eu trabalhar em mim com tudo isso que eu tô aprendendo, com tudo isso que eu tô sendo incentivada, com tudo isso que a Karen tá me propondo, que não é nenhuma maluquice, né? É eu começar a ter equilíbrio, começar a entender um pouco mais desses nutrientes, o que eles fazem comigo, melhorar as minhas escolhas, ter um passinho de cada vez, não é uma mudança radical, né? Como que eu faço? Vale a pena? Será que esse preço que eu tô pagando por não olhar pra mim, por achar que o quê? Qual que é a dificuldade que você pode ter? Eu não consigo, eu já falei muitas vezes, eu já tentei muitas vezes. É você. A gente não tá falando do outro, a gente tá falando de você. A gente tá falando de uma pessoa única que é você. E se não for você, não é o seu marido, não é a sua mulher. Por isso que eu falei, gente, traz parceiros de responsabilização que estão afim. Ela tem que estar afim. Por quê? Porque a gente não vai colocar isso na cabeça de ninguém. E pra eu mudar, eu preciso querer. É a decisão minha. Sabe o que me chocou? Aquela minha foto lá que eu olhei e falei, eu não quero mais isso pra mim. E fui atrás. E quando a gente fala, não quero mais isso pra mim, você pode ter certeza que a resposta vem, né? Como diz, o universo abre um caminho para quando você decidiu. Tem uma frase que eu gosto muito que rola no Instagram, é assim, Deus abre as portas para quem sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, pelo menos você sabe no lugar que você não quer estar, que é aí, entendeu? Se você tá aqui, ou você quer melhorar muito, né? Ou você... Hoje eu acho que eu não vou nem conseguir ver os comentários, como passou rápido, gente. Tudo bem que eu atrasei a live, graças a Deus, né? Porque tem ainda mais uns 15 minutinhos, tá bom? Então, mas eu acho que é muito importante essa reflexão nossa pro primeiro dia. O que vocês estão achando, gente? Tá muito teórico? Tá legal? É mais ou menos isso mesmo? Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão de se comprometer com você. Eu não vou prometer um caminho fácil, não vou prometer um caminho que é um caminho tipo de uma pílula mágica, não tô aqui pra isso, não tenho essa missão de vida de enganar ninguém, não tenho, tá? Meu objetivo aqui é de ser transparente, de ser verdadeira, dizer pra você quais são as pedras que você vai encontrar no meio desse caminho e como que a gente vai lidar com essas pedras. Elas existem, elas são reais, não existe fantasia, tá? Elas estão aí, mas eu tô aqui pra dizer pra você, é possível, se você decidir que você quer. Pode ser que uma dessas pedras, uma hora faz você tropeçar, mas quem decide ficar no chão é você, né? Então aqui a gente não tá julgando o seu comportamento, eu estou dizendo que eu entendo exatamente o que é estar assim, é dolorido, é difícil, mas eu tô aqui pra dizer assim, se eu, que tive todo esse histórico de vício de açúcar, de acima de peso, de estar insatisfeita com a minha própria vida, eu consegui, eu tomei isso como uma missão de vida, né? E eu tô aqui pra pegar na sua mão e dizer assim, olha, vamos embora, esses 5 dias vai ser só uma pitadinha assim, no seu paladar de falar, que tesão, desculpa a palavra, mas que tesão que eu tô de cuidar de mim, que tesão que eu tô de olhar pra minha vida agora e de falar, é isso que eu quero pra mim, eu vou abraçar isso pra minha vida, as ferramentas que essa menina vai me dar, vai me ajudar a chegar lá, porque ajudou ela e não só ajudou eu, né? Eu ajudo milhares de pessoas, graças a Deus, eu tenho mais de 12 anos de formada, então eu sei do que estou falando, tá? Então o primeiro passo é decidir. Beleza, gente? Tudo bem? Tudo bem, estamos aqui quase no finzinho, a gente não vai ter muito tempo para responder dúvidas, eu só quero comentar um pouco do processo, o que a gente vai aprender hoje, tá? Do nosso desafio de hoje. Hoje era para eu ter falado sobre os malefícios do açúcar e todo o processo inflamatório que ele causa. Não consegui, tá? Mas eu quero colocar o desafio prático de 2 coisas aqui, que eu vou mandar lá no grupo do Telegram.
Se você não tiver no grupo, baixa o aplicativo, não é um grupo, é um canal de informação, então eu vou mandar para vocês lá as perguntas de hoje. Então o que eu quero? As perguntas poderosas que você vai responder por escrito, aí que a gente falou, né? E durante esses 5 dias, eu vou mandar lá o que é açúcar, tá? Eu vou mandar... Por quê? Porque assim, eu quero que a gente... O princípio... A coisa que mais estraga na nossa vida, em termos de envelhecimento, escuta isso, não é longevidade que a gente tá falando? De te inflamar e de te envelhecer, de te adoecer e de te engordar e de causar danos no seu cérebro, no seu coração, de aumentar a gordura, de aumentar risco de câncer, de aumentar risco de Alzheimer, de aumentar todas essas doenças pró-inflamatórias, está num item que se chama açúcar, tá? Só que para quem estava na live de produto alimentício e alimento de verdade, que eu vou baixar isso hoje, se Deus quiser, no meu Instagram, porque a gente tá com problema técnico disso, por causa do peso do vídeo, tá? Mas os 4 pós brancos, né, Augusto? Pode escrever aí, Augusto. Farinha de trigo, que mais? Açúcar... O Augusto tá por dentro. Se a gente tirar isso, só isso da nossa vida em 90%, deixa os 10% pro seu final de semana. Internet agora. Só falta com a internet agora, né, gente? Então, assim, se eu conseguir eliminar isso da minha vida, eu já estou assim, ó, 50% pra frente, certo? Viciados em doce e tudo mais. Então, eu vou mandar lá no Telegram os açúcares escondidos. Onde eles estão? Suco de caixinha, nos pacotinhos de biscoito. Em todos esses lugares vocês vão ver o nome do açúcar. E qual que é a tarefa do dia hoje? Vocês irem lá na despensa de vocês e tirar de perto. Eu não vou falar pra você jogar fora, porque talvez não sejam todas as pessoas da sua casa que estejam com esse mesmo objetivo, mas você vai conversar com as pessoas da sua casa e vai dizer assim, olha, eu estou entrando num comprometimento com a minha pessoa e eu vou tirar a substância que é mais tóxica pra minha vida, que eu não quero mais, então eu vou tirar ela de perto de mim. Então, algumas pessoas vão ter tremedeira, algumas pessoas vão se sentir angustiadas. Não deixa de vir para as lives, tá? Não deixa de vir para as lives. Eu vou abrir todo dia uma caixinha de dúvida relacionada ao nosso desafio do dia, tá? Então, todo mundo que estiver participando vai poder mandar para mim lá a dúvida e eu vou responder com relação, presta atenção, com relação ao açúcar. Ah, Karen, eu tô tendo dificuldade. O que você vai fazer? Você vai tirar tudo que tiver dentro dos itens que eu vou mandar agora... de perto, então você vai jogar lá em cima da despensa, combina com a família deixar longe, não vai deixar nas suas prateleiras próximas, tá? E aí deu uma vontade de comer um doce, você vai trocar por uma fruta, tá bom? É o que a gente vai fazer por enquanto, tá? Troca por uma fruta ou por um chocolate 70%, ou por um damasco, algo que te assemelhe a açúcar para quem tá muito acostumado, tá? E com relação à farinha de trigo, a gente não está fazendo dieta restritiva de carboidrato, tá? Por quê? Porque você vai ver que farinha de trigo é um dos itens que a gente também vai evitar. Mas você pode comer arroz e feijão, você pode comer uma raiz, por exemplo, uma batata doce. O que a gente vai tentar evitar por esses 5 dias, porque eu vou estar aqui acompanhando vocês, tá? E vou estar acompanhando lá nas caixinhas. Então, é o que xilitol pode... Damasco ameixa, xilitol pode ser usado sim no lugar. Suco integral de uva não usa, cá, não usa, tá? Açúcar, droga do cérebro. Eu nunca tive tendência para engordar, porém tive uma úlcera depois que você ter uma alimentação saudável, beleza? Açúcar. Muito bom. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa do desafio, porque aí eu vou tentar ler os comentários e as caixinhas de dúvida hoje eu acho que eu vou ficar devendo, tá? Ou a gente volta só para as dúvidas, eu acho que não vai dar tempo, gente. Eu tenho uma paciente. Peraí, vamos lá. Bom, amanhã, anote isso aí, hein? Anote isso aí. Então, vamos lá. Hoje vocês entenderam? Então, pessoal, ó, presta bem atenção, resumindo, tá? Alguns itens. Eu vou mandar no grupo do Telegram. As perguntas, sucralose não, Vi? Sucralose não. Estévia pode, sucralose pode, ou sucralose não pode. Então, xilitol e estévia, tá? Açúcar de coco, não colocaria nessa semana, não colocaria, tá? Deixa eu ver. Sucralose não, sucralose... Gente, quem puder, e eu, se Deus quiser, vou conseguir colocar no IGTV, eu vou marcar lá nos meus stories assim que eu colocar essa live no ar. Se você estiver mesmo comprometido com você, assista essa live que eu vou colocar no ar hoje. Por quê? Ela vem a calhar justamente disso que a gente falou, sobre alimentos ou produtos alimentícios,
tá bom? E aí você vai entender muito bem. Suco de uva tinto, não, porque tem um acúmulo de frutose, tá? Suco, eu aconselho só suco de fruta bem diluído. Suco de limão, suco de maracujá, porque senão você vai ter o mesmo barato, o seu cérebro vai procurar açúcar, tá? A gente ainda não vai entrar numa questão low carb, nada disso, tá? Não vou esquecer, Vaninha do sorrisão, não vou, tá? Eu ainda tô com alguns minutinhos, vamos torcer, gente. Então, só resumindo, eu vou mandar as perguntas lá no grupo do Telegram. Você vai responder sua atividade, vai responder por escrito, tá? E você vai também modificar lá, você vai entender o que é açúcar, eu vou colocar todos os nomes de açúcar e você vai evitar tudo que for açúcar da sua dispensa e vai tirar perto, tá bom? Eu gostaria muito que quando você fizer, gente, tenta fazer agora, faça agora, grava essa frase. Prioriza essa semana pra sua saúde, prioriza, porque, gente, é uma semana que a gente vai tirar pra cuidar da gente, tá? Você quer mudar? Então tem que ter a sua parte. Então, assim, vai lá e faz o que eu falei agora. A gente vai desligar, eu vou entrar lá no grupo do Telegram, já vou mandar as coisas pra vocês. Quem fizer, já faça a cartinha lá. Vai mandar para 2 pessoas, para sua parceira de responsabilização. Se a sua parceira de responsabilização não fez, fala, fulana, você já fez? A doutora tá precisando, não sei o quê. Vai lá, vai tirar uma fotinha, tá? E vai me marcar, doutora, ó. Então hoje não vai ser o sorriso da live. Vocês até podem pôr, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu queria que vocês tirassem a foto do que vocês fizeram e me marcassem. Uma informação importante, se eu não sigo você, eu não vou conseguir ver, tá? Então, assim, você precisa me mandar um direct, doutora, eu tô lá na maratona, eu estou na maratona e eu fiz a minha atividade. Aí eu vou lá e vou te adicionar como minha amiga e vou conseguir ver a sua atividade. Eu quero ver as atividades, ó. A gente tá com mais de 100 pessoas aqui, eu quero ver quantos prints eu vou receber, tá? Eu quero ver quantos prints eu vou receber. Eu quero saber quem tá comprometido aqui com esse horário meu. Nobre ainda, né? Horário nobre. Beleza, gente? Deu pra entender? Ficou certo? Amanhã a gente vai falar dos principais erros que 90% das pessoas que me procuram, eu acho que até mais, que elas cometem e acham que estão abafando. Então amanhã também vai ser surreal a mudança de visão que vocês vão ter com relação a tudo isso. Certo, gente? Deixa eu ver se eu perdi muita coisa aqui. Deu pra entender? Mais alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui nas caixinhas se tem alguma dúvida muito urgente, que eu acho que eu tenho menos de 5 minutos. Tem alimentos que auxiliam a prevenção de queda de cabelo, manter saudável, adoçante também. Adoçante também, tá? Perder pochete e tudo mais. Acho que é isso. Acho que os principais... essas dúvidas não eram tão relevantes agora. Tudo bem, gente? Valeu hoje? Valeu, vocês entenderam? Tem mais alguma? Fabi, pede lá no meu direct, tá bom? Pra eu te receber. Todo mundo que for privado precisa pedir pra eu seguir lá no meu... Vocês estão comprometidos, gente? Então, se você não teve um parceiro, você pode arrumar ainda, tá? Amanhã a gente vai continuar, beleza? Café preto pode, a gente só tá falando de açúcar, gente. A única, um item só que a gente tá falando, tá? E eu vou mandar agora lá no grupo pra vocês, beleza? Posso contar com vocês, gente? Então vocês têm que mandar o print e me marcar pra eu poder ver, tá bom? O do açúcar vai ser o maior pra você, né? Então tá bom, gente, vai cair aqui a live, eu vou tentar encerrar pra salvar pra vocês depois pra eu conseguir disponibilizar isso, tá bom? Galera, torce pra eu conseguir mandar aquela live lá no IGTV pra vocês virem mais craques ainda amanhã, tá bom? Então até amanhã às 18 horas dá tempo de você chamar as pessoas, gente. Chama porque isso aqui é transformação de vida, tá? Café preto com leite desnatado, tá bom, por enquanto é só o açúcar, tá? Falar nada, tá? Um beijo, gente. Até amanhã, hein? Tô louca pra ver seu print. Agora, beijo, Antonella linda. Beijo, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Até amanhã. Flávio, que legal vocês aqui, gente. Até o final. Que honra, viu? Já tô junto lá no meeting, tá? Fiquem com Deus. Até. Carol, lá no Telegram, entra no grupo. Gente, quem não tá no grupo do Telegram precisa entrar, tá? Senão vocês vão ficar perdidos. Tá bom? Até amanhã. Uma beijoca.